Muito bem. Gente, hoje nós vamos para mais uma aula de processo penal e vamos falar de competência. Vamos iniciar o estudo do tema competência, que, aliás, é um tema muito em voga, né? Tivemos essa discussão toda aí agora a respeito do processo aí do Lula, da Lava Jato. Foi toda a questão central, nevrálgica aí dessa situação, foi exatamente a discussão acerca de competência. Tanto é que eu pretendo que no nosso trabalho, a gente, no nosso primeiro, acho que vai dar para fazer só 2 trabalhos, no nosso primeiro trabalho nós vamos tratar deste processo do Lula, do julgamento de competência aí do Supremo Tribunal Federal. Isso vai ser objeto do nosso primeiro trabalho. Então, aproveitar o momento, para nós não termos, nós entendermos o caso e não termos opiniões apaixonadas, não opiniões pró-Lula, pró-Bolsonaro, mas opiniões técnicas, que é o que importa. Pois bem, vamos à nossa aula. Como sempre, para variar, Vitória, ela não está aparecendo aqui não, rapaz. Está aparecendo não, Vitória já está entre nós, Vitória Soares, ou seria outra Vitória? Vitória Soares já está aqui. Não está aqui, não tem solicitação dela aqui não. Fala para ela tentar novamente. Vou projetar para vocês aqui os slides, gente. Qualquer questionamento, sintam-se à vontade para me interromper, ok? Nós não falamos nada a respeito de competência ainda, né? Nada vezes nada, como diz o outro, bolinha zero. Nada, nada. Ainda não. Ok. Vamos lá. Vou projetar para vocês aqui. Muito bem. Muito bem. Bom, gente, para falar em competência, antes de mais nada, eu sempre digo, e neste princípio, essas noções iniciais de processo penal, nessas noções iniciais, nessas ideias, nesses temas iniciais, é sempre sofrível para o professor de processo penal. Por quê? Porque vocês já viram processo civil, já viram teoria. Vocês têm uma disciplina que chama Teoria Geral do Processo? Eu tive uma disciplina chamada Teoria Geral do Processo. Pois é. Então, vocês já viram Teoria Geral do Processo, já viram processo civil, então, muitas vezes eu fico chovendo no molhado. Porém, temos as particularidades, e é dessas particularidades que vamos dizer. Para falar em competência, necessariamente nós temos que falar em jurisdição. Jurisdição, para estabelecermos aí uma diferença clássica que existe entre jurisdição e competência. Jurisdição é formado pela junção de 2 palavras. Jurisdicção, dizer o direito. Jurisdição é dizer o direito no caso concreto que é apresentado ao judiciário. Um caso concreto é apresentado ao judiciário, um caso concreto que possui regulamentação legal, e o judiciário vai aplicar a lei a este caso concreto, ok? Isso é jurisdição. Pois bem, o que então vem a ser competência? Competência é a delimitação da jurisdição. Competência é a delimitação da jurisdição. Todo juiz de direito, todo tribunal, todo órgão julgador, toda turma recursal exerce a jurisdição. Diz o direito ao caso concreto. Porém, nem todo juiz,
todo tribunal, toda turma, analisado o caso concreto, possui competência. Competência é delimitação de jurisdição. Há situações para um determinado concreto, para um determinado caso concreto, nós temos um juiz, um tribunal, uma turma competente. Os demais são incompetentes, eles não podem exercer a jurisdição naquele caso concreto. Por isso se diz que competência é delimitação de jurisdição. Você pode ter problemas se você chamar um juiz de feio, de bobo, de gordo. Você não tem problema se você chamar o juiz de incompetente. Incompetência é delimitação de jurisdição. Você vai falar, Vossa Excelência é incompetente no que diz respeito ao processo e julgamento deste caso. Competência é um instituto processual, competência é delimitação de jurisdição. Ok? Pois bem, vamos aqui estudar critérios de determinação de competência no processo penal. Vamos estudar critérios de determinação de competência no processo penal. O primeiro dos artigos que inaugura o tema é o artigo 69, o artigo 69 do CPP. Vamos lá. Determinará a competência jurisdicional. Determinará a competência jurisdicional. Inciso 1, o lugar da infração. Inciso 2, o domicílio ou residência do réu. Inciso 3, a natureza da infração. Inciso 4, a distribuição. Inciso 5, a conexão ou continência. Inciso 6, a prevenção. Inciso 7, a prerrogativa de função. Todos estes são critérios de determinação de competência no processo penal. Mais uma vez, lugar da infração, domicílio ou residência do réu, natureza da infração, distribuição, conexão ou continência, prevenção e prerrogativa de função. Todos são critérios de determinação de competência. Quando nós formos estudar isso aqui, vocês vão ver que temos muitas minúcias, muitas minúcias. Não justifica tanto atraso no julgamento, né, do Supremo, aquela bagunça, uma questão básica, ter chegado ao ponto do Supremo ter se determinado ter se manifestado só agora o iluminado ter falado de competência ou incompetência, mas não podemos desconsiderar também que o tema é relativamente complexo e a Operação Lava Jato é um monstro, não um monstro assim, ela é enorme, enorme, enorme. Muitos envolvidos, muitos fatos, muitos crimes, gente com prerrogativa, gente sem prerrogativa, enfim, vamos lá. Em razão desses critérios aqui, gente, lugar da infração, domicílio ou residência, natureza da infração, distribuição, conexão, continência, prevenção e prerrogativa de função são critérios estabelecidos em lei. Doutrinariamente, classifica-se a determinação de competência sob três critérios básicos. Em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão do lugar. Ratione materiae, ratione personae e ratione loci, em razão do local. Nós temos, então, três critérios doutrinários de determinação de competência: matéria, pessoa e local. Lógico que o artigo 69 se refere a outros critérios aqui, porém, os critérios básicos, doutrinariamente falando, são esses: matéria, pessoa e local. Nós vamos falar, ao longo das aulas, nós vamos falar sobre cada um desses incisos aqui. Pois bem, vamos lá. Em razão da matéria, quando se fala
de cometimento quando se fala de determinação de competência em razão da matéria, o que se leva em consideração é a natureza do delito. É a natureza do delito. Determinação de competência em razão da matéria é aquela em que leva-se em consideração a natureza do delito. Que crime é? Trata-se de algum crime em especial? Trata-se de crime doloso contra a vida? Trata-se de crime que possua... Trata-se de crime, como consta aí nos exemplos, no slide, trata-se de crime eleitoral, trata-se de crime militar. A regra é a seguinte: se o delito, considerando a matéria, considerando a natureza do crime, se o delito possuir uma regulamentação especial que determine a sua competência em razão da matéria, para essa jurisdição ele será direcionado. Para essa jurisdição ele será direcionado. Se tivermos uma lei especial, uma lei que especifique o direcionamento do processo e julgamento deste delito para uma justiça especializada. Caso nós não tenhamos essa expressão, essa previsão legal expressa, o delito cai na vala comum da justiça comum, de todos os demais. Daí nós concluímos que, em razão da matéria, como exemplos que nós temos de jurisdição especializada, ou seja, de previsão expressa em lei de processo e julgamento para uma determinada jurisdição, nós temos a justiça eleitoral, que é direcionada para os crimes eleitorais. E vejam vocês que interessante, o que nós temos na justiça eleitoral no primeiro grau de jurisdição. É só a título de curiosidade. A justiça eleitoral, ela é exercida pelos juízes de direito estaduais, porém, a atribuição para a investigação é da Polícia Federal. Nós, Polícia Federal, ela é responsável pela investigação dos crimes eleitorais, que em primeiro grau de jurisdição é exercida por juízes de direito, juízes estaduais. Nós temos aí os juízes de direito e Ministério Público, eles integram a justiça estadual, a justiça eleitoral, eles exercem essa função. Numa comarca igual Montes Claros, onde nós temos vários juízes e vários promotores, e temos 3 zonas eleitorais, se nós temos 3 zonas eleitorais, nós precisamos ter 3 juízes eleitorais e 3 promotores eleitorais. Aí há um giro entre eles na ocupação dessa função, até mesmo porque ela é remunerada, então há um giro entre eles, correto? Justiça eleitoral é direcionada para crimes eleitorais, em razão da matéria, os delitos eleitorais são direcionados, seu processo e julgamento, para a justiça eleitoral que, no primeira instância, é uma função atribuída a juízes estaduais, e, por óbvio, o Ministério Público Estadual que atua, e, apesar de ser juízes estaduais, Ministério Público Estadual, quem investiga os delitos é a Polícia Federal. Ok? Ainda falando em jurisdição especializada, nós temos aqui a Justiça Militar. Justiça Militar é direcionada para processo e julgamento dos crimes militares. Processo e julgamento dos crimes militares. É o direcionamento da Justiça Militar. Determinação de competência em razão da matéria, em razão da natureza do delito. É delito militar? Sim, é delito militar. Ok. Processo e julgamento na Justiça Militar. Senado Federal. O Senado Federal, ele exerce o julgamento dos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, por ministros, competência do Senado Federal.
Determinação de competência em razão da matéria. Ok? Ok? São todos aqui, e aqui nós temos um misto, na verdade, porque aqui nós temos um misto entre o crime de responsabilidade, sim, né? Porque, na verdade, se não for crime de responsabilidade, a competência passa a ser do Supremo. Nós temos um misto de determinação em razão da matéria, em razão da pessoa. Porém, podemos entender que é cabível em qualquer das duas situações. Crimes de responsabilidade, por serem delitos de responsabilidade cometidos pelo prefeito, por presidente ou ministros, competência Supremo Tribunal Federal. Perdão, Senado Federal, Justiça Especializada. Ok? Como disse para vocês, ainda em razão da matéria, se o delito, em razão da sua natureza, nós não tivermos previsão legal do seu direcionamento para uma justiça especializada, esse delito ele vai cair na vala comum. Vai cair na vala comum da justiça comum. Vai ser a justiça competente para o processo, seu processo e julgamento vai ser a justiça comum, ou seja, não vai ser nenhuma vara especializada ou jurisdição especializada. Como justiça comum, nós temos a justiça comum federal e a justiça comum estadual. Nós temos crimes que são de competência da justiça federal, temos crimes que são de competência da justiça estadual. Crimes de competência da Justiça Federal são alguns delitos especificamente previstos em lei, como, por exemplo, tráfico internacional, crimes financeiros, correto? São delitos especificamente previstos em lei, ou qualquer delito, ainda que um delito comum, mas cuja vítima seja a União. O que eu quero com isso dizer? Um delito de estelionato. Via de regra, um delito de estelionato, ele é de competência da Justiça Estadual, quando um particular o comete contra outro particular. Se, porém, o delito de estelionato for cometido contra a União, suas autarquias, se esse delito de estelionato, por exemplo, for o recebimento fraudulento de benefício previdenciário, de benefício assistencial, em que a vítima é a União na pessoa do INSS, neste caso, né, por meio do órgão INSS, neste caso, estamos falando de um delito de estelionato, porém a competência é federal, correto? Então, a competência federal ela se estabelece de duas formas. Ou nós temos um delito que é expressamente previsto em lei como de competência federal, como disse para vocês, tráfico de drogas internacional, crimes contra o sistema financeiro, correto? Ou a vítima do delito pode tratar-se de um delito comum, praticável por qualquer pessoa, mas é um delito comum previsto no Código Penal ou em legislação extravagante, mas a vítima foi a União, uma de suas autarquias, ou uma de suas autarquias, enfim. Ok? Essa é a Justiça Comum Federal. E a Justiça Comum Estadual? A Justiça Comum Estadual ela é competente para o processo e julgamento de todo o resto. De todo o resto. Tudo que não se encaixar nas justiças especializadas, eleitoral, militar, Senado Federal, nem na jurisdição comum federal, tudo o que sobrar é da Justiça Comum Estadual. Tudo o que sobrar é da Justiça Comum Estadual. Com exceção do Tribunal do Júri. Com exceção do processo de julgamento pelo juiz de direito estadual, porque nós sabemos que o Tribunal do Júri, na verdade, o Tribunal do Júri, ele é um rito especial. Ele é um rito especial, ele é voltado para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida
ele é constituído, voltado para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida, né, o crime clássico dos clássicos do clássicos, o homicídio, dentre outros. Mas esse tribunal do júri, é importante dizer que ele é um rito, porque ele também pode existir na esfera federal, correto? Ele via de regra, ele é da esfera estadual, mas nada impede que, se nós tivermos um homicídio que tenha motivação, que de alguma forma possa ser motivado pela circunstância, digamos assim, do exercício de serviço, de atribuições da União, de serviços ou de prestação de serviço da União, nada impede que nós tenhamos a adoção do rito do Tribunal do Júri na esfera federal. Nada impede que nós tenhamos a adoção do rito do Tribunal do Júri na Justiça Federal. É isso que eu quero dizer. Sendo presidente do Tribunal do Júri um juiz federal, correndo o rito perante a Justiça Federal. Nada impede que isso possa ocorrer. Em 99,9% dos casos, o Tribunal do Júri ele é exercido no âmbito da Justiça Estadual. Mas não é impossível a sua ocorrência, a adoção deste rito, se nós tivermos um crime doloso contra a vida que tenha interesse direto, que tenha uma vinculação expressa com o exercício das funções aí da União. Correto? Pois bem. Então, gente, como vimos aqui, o primeiro dos requisitos, lá de 69, o primeiro dos requisitos é o lugar da infração. No lugar da infração, nós vamos falar mais à frente. No lugar da determinação de competência pelo lugar da infração, nós vamos falar mais à frente. Vamos fazer referência aqui agora à determinação da competência em razão da pessoa. Em razão da pessoa. Olha só, gente. Pedro. Pois não. O Gabriel fez uma pergunta no chat, eu acho que você não viu. Deixa eu ver lá. Ah, sim, Gabriel. O que acontece? A Justiça Estadual, vocês podem me interromper, viu, gente? Podem me interromper. A Justiça Estadual, ela é competente para tudo o que não for da Justiça de jurisdições especializadas e não for de competência da Justiça Federal. Voltando aos nossos slides aqui, para a Justiça Especializada, nós temos os crimes eleitorais, temos a Justiça Eleitoral, os crimes militares, temos a Justiça Militar, para os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, ministros e outros, nós temos o Senado Federal, e caindo para a Justiça Comum, ou seja, se não se tratar de nenhum destes delitos de natureza especial, nós passamos então para a Justiça Comum. A Justiça Comum, ela se biparte em Justiça Comum Federal e Justiça Comum Estadual. Primeiramente, a Justiça Comum Estadual, ela é residual. Por que ela é residual? Ela é competente para tudo o que não for de competência da jurisdição especializada ou da Justiça Federal. Aqui, de jurisdição especializada, é tranquilo, né? Nós temos que, se for crime eleitoral, jurisdição eleitoral, crime militar, Justiça Militar, jurisdição, crime de responsabilidade pelo presidente, ministro, Senado Federal, não tem dúvida nenhuma, né, em razão da natureza do delito.
Agora, o que pode gerar alguma dúvida é aqui na jurisdição comum federal, sempre lembrando que a jurisdição comum estadual é residual. Como é que nós vamos saber se quando é que um delito pode ser de competência da Justiça Comum Federal? Por duas maneiras. Ou nós temos uma determinação expressa nesse sentido, ou nós temos uma determinação legal expressa nesse sentido, como no caso de tráfico internacional, como eu disse, crime financeiro, crime de extração mineral, delito de moeda falsa, correto? Ou nós temos essa previsão expressa, ou então pode ser os delitos em geral, previstos no Código Penal ou em legislação extravagante, mas delitos em que a vítima foi a União ou suas autarquias. Como no exemplo que eu citei para vocês, nós poderíamos ter um estelionato cometido contra a União por meio de recebimento indevido de benefício assistencial ou previdenciário, poderemos ter um furto cometido contra os Correios, contra as instalações da Justiça Federal, podemos ter um furto cometido lá na Delegacia de Polícia Federal, né? A vítima é a União, um delito previsto no Código Penal, a princípio de competência da Justiça Estadual, porém que passa a ser de competência da Justiça Federal em razão da vítima ser a União. Essas são as duas possibilidades de determinação de competência para a Justiça Comum Federal. A Justiça Comum Estadual tem essa natureza aí, residual, ela responde por tudo, ela é competente para tudo que não se encaixar nas jurisdições especializadas ou na jurisdição comum federal. Tranquilo, Gabriel? Beleza. Vamos lá. Um outro critério, inclusive bastante criticado, muito criticado, para a determinação de competência, é a determinação de competência em razão da pessoa. Em razão da pessoa. Estabelece-se aí uma briga. Trata-se de foro privilegiado ou trata-se de foro por prerrogativa de função? Nós temos aí um foro privilegiado ou um foro por prerrogativa de função? Aqueles que entendem que trata-se de foro privilegiado falam que o propósito da criação deste foro foi com a ideia primeira de proteger as pessoas, proteger aí os ocupantes de relevantes cargos públicos, proteger as altas autoridades. Por isso fala-se em foro privilegiado. Por outro lado, aqueles que entendem que trata-se, na verdade, que a determinação de competência em razão da pessoa trata-se de um foro por prerrogativa de função, entendem que a determinação da competência em razão da pessoa, ela se dá não em função da pessoa em si. A determinação de competência vamos lá, do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de delitos cometidos pelos deputados federais não se dá em razão da competência, não se dá em razão da pessoa do filho do Bolsonaro lá, que é deputado federal. Não, se dá em razão do cargo de deputado federal. O que se quer é que a função, que o ocupante, que a função seja exercida com maior independência. O que se quer é que a pessoa tenha independência no exercício da função. O que se quer é que haja uma hierarquia, haja obediência à hierarquia
na aplicação da jurisdição. Nós temos a ideia, para os defensores da prerrogativa da função, a ideia é que nós não tenhamos a possibilidade de ter um senador da República, de ter um ministro do STJ, de ter um governador de estado, enfim, de ter uma alta autoridade sendo julgado por um juiz de primeira instância, em razão da hierarquia. Esse é um dos fundamentos. O segundo dos fundamentos é que o entendimento de que, sendo o ocupante do cargo sujeito a uma jurisdição superior, ele teria uma maior independência para o exercício da sua função. Este é o fundamento daqueles que entendem que a determinação de competência em razão da pessoa trata-se de foro por prerrogativa de função. Ela não se dá em razão da pessoa ocupante, ela se dá em razão do respeito e da independência que se quer no exercício da função. Correto? Essa é a ideia daqueles que defendem que se trata de foro por prerrogativa de função. Pois bem, nós temos um monte de previsão legal a respeito de foro por prerrogativa de função. Temos um monte de previsão legal. Eu trouxe aqui para vocês, a título de exemplo, isso aqui foi extraído, isso aqui é extraído do livro do Capês. Pedro. Pois não. Então, seria errado a expressão foro privilegiado? Eu não entendi, desculpa. Exatamente. Aqueles que defendem, eles falam que, na verdade, tecnicamente falando, nós não deveríamos falar em foro privilegiado. Foro privilegiado seria um sentido pejorativo, porque, na verdade, o estabelecimento da competência o estabelecimento da competência se dá com o propósito de que o exercente do cargo, que ele tenha uma maior independência no exercício da função. O estabelecimento da competência para o crime comum do Supremo Tribunal Federal, para os crimes comuns cometidos pelo presidente da República, a competência para o Supremo Tribunal Federal se dá não em função de Bolsonaro, se dá em função da presidência da República. Um senador da República, suponhamos o cometimento de crime, se eventualmente o Rodrigo Pacheco, nosso senador aqui agora de Minas, ele vem a cometer um crime comum, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não por ser Rodrigo Pacheco, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por ele ser um senador da República. Daí que se fala que quando não há o privilégio, não é em razão da pessoa. A determinação se dá em razão da função por ela ocupada. Por isso que se fala de prerrogativa de função. Qual o fundamento? Fundamento que o exercente do cargo tenha maior liberdade no exercício do seu cargo, ele tem uma maior liberdade no exercício do seu cargo, a jurisdição, até prova em contrário, as jurisdições de níveis superiores, digamos assim, os tribunais, né, os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça, o STJ, o STF, ali eles são muito menos, pelo menos em tese, eles são muito menos, nós temos ali uma menor possibilidade de interesses outros que não a mera aplicação da lei ao caso concreto. Este é o fundamento. É muito mais fácil você ter nas esferas estaduais, nas esferas inferiores, em primeiro grau, essa é a ideia, é muito mais fácil você ter influências de outros interesses que não apenas a aplicação do direito ao caso concreto. Então, o fundamento seria
maior independência para o exercício do cargo, um respeito à própria hierarquia. Nós não teremos o Bolsonaro sendo julgado por um juiz de primeiro grau lá do estado do Rio de Janeiro, né, se for algo cometido por ele anteriormente, nós não teríamos. E também uma questão de hierarquia e respeito à função. Por isso que se diz para os defensores, para os que entendem cabível e para os que não são críticos, né, a designação foro privilegiado, ela é comumente utilizada para aqueles que são críticos da determinação de competência em razão da pessoa. Para aqueles que entendem como sendo cabível, como sendo correta e como sendo lógica a determinação da competência em razão da pessoa, eles adotam a designação foro por prerrogativa de função. Ok? Olha só. Nós temos essa relação aqui, eu tirei do CAPES. Você vê o quanto de previsão nós temos na Constituição Federal. A Constituição Federal e legislação extravagante também. Olha lá. Presidente da República. Isso aqui é tudo determinação de competência em razão da pessoa. Presidente da República, crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado. Vice-presidente, crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado. Deputados e senadores, crime comum, STF. Deputados e senadores, crime de responsabilidade, a casa correspondente, né? Se for deputado federal, vai ser pela Câmara de Deputados. Se for senador, vai ser pelo Senado. Ministros de Estado, vamos descer aqui mais um pouquinho. Governador de Estado, crime comum, STJ. Os ministros aqui, quase todo mundo está lá no STF, ou STF ou Senado. Governador de Estado, crime comum e crime eleitoral, STJ. Governador de Estado, crime de responsabilidade, vai depender da Constituição Estadual. Desembargadores, né, que são os juízes dos tribunais. Crimes de responsabilidade, STJ. Procurador-Geral de Justiça, Tribunal de Justiça. Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual, não é? Membros do MP e juízes eleitorais, crime comum de responsabilidade e dolosos contra a vida. Nós tivemos aí agora o promotor que está sendo acusado de matar a esposa, não é isso? Olha aqui para vocês verem. Ministério Público, membros do Ministério Público e juízes estaduais, crimes comuns, crimes de responsabilidade e dolosos contra a vida, Tribunal de Justiça. Membros do Ministério Público e juízes federais, se estivermos falando de procuradores da República e juízes federais, crime comum de responsabilidade e dolosos contra a vida, TRF. Vejam vocês, então. Fala, professor, mas como é que é isso? A Constituição, nós dissemos que a Constituição ela estabelece direitos, mas ela também pode se excepcionar, não é isso? A Constituição ela pode se excepcionar. A Constituição ela estabelece que é competente para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida o tribunal do júri. O Tribunal do Júri é competente para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Ok? Ok. Estabelecimento da previsão constitucional. Mas essa mesma Constituição estadual, ela pode se excepcionar. E ela se excepciona quando ela estabelece que juiz de direito e promotor de justiça que cometer delitos comuns de responsabilidade ou dolosos contra a vida, eles não vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Eles vão ser julgados pelo Tribunal de Justiça respectivo. Então, um promotor de justiça que cometa, um juiz de direito que cometa um crime doloso contra a vida, ele não vai ser julgado perante o Tribunal do Júri. Ele vai ser julgado perante o Tribunal de Justiça. Quando você fala perante o Tribunal de Justiça, ele cometeu um homicídio lá, igual o promotor de justiça, que está sendo acusado de ter cometido um homicídio lá em Belo Horizonte, não é isso?
Ele não vai ser julgado perante um juiz de direito lá em BH, não. Ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça, no próprio TJ. Beleza? Então, todas essas aqui são previsões, são determinação de competência em razão do cargo ocupado. Em razão do cargo ocupado. Prefeitos municipais, crimes dolosos, crime comum e dolosos contra a vida no Tribunal de Justiça, prefeitos municipais, crime federal, TRF, prefeitos municipais, crime eleitoral, TRE. É engraçado aqui, gente, deixa eu ver aqui, isso, aqui. Quando a gente, por exemplo, vocês estão vendo aqui, prefeitos municipais, crime comum, Tribunal de Justiça. Crime federal, TRF. Nós temos aqui quando nós temos aqui igual já fizemos várias operações aqui de desvio de verba, cometidos por prefeitos. Nós temos que saber qual a origem do recurso. Se a origem do recurso for federal, a competência é do Tribunal Regional Federal. O prefeito, se ele estiver exercendo o cargo, ele vai ser julgado perante o Tribunal Regional Federal. Beleza? Se a verba, porque aí a vítima é a União, a verba é federal. Se a verba desviada for verba própria do município, proveniente, por exemplo, do IPTU, ou verba proveniente de convênio com o Estado, verba estadual, neste caso, a vítima não é a União, e como dissemos, a competência do Tribunal da Justiça Estadual ela é residual. Não sendo de competência federal, a competência será do Tribunal de Justiça do Estado respectivo. Compreendem? Então, nós temos aí uma série de previsões legais. Algum questionamento? Pedro, Sara. boa noite. Boa. Urânia está pedindo para você aceitá-la aí, já está um tempão tentando, você não aceita. Uai, meu Deus, eu não vi a solicitação dela, não. Barulhou a solicitação dela aqui, não? Urânia. Uhum. Não, é porque não tem aqui a solicitação dela neste momento. Pede ela para Vou pedir ela para tentar de novo. Isso, pede ela para tentar aí novamente, por favor. Então, gente, olha só. Observações importantes no que diz respeito à determinação de competência em razão da pessoa. No que diz respeito a promotor de justiça e juiz de direito, como disse para vocês, competente consta lá da relação apresentada, competente para o processo de julgamento de crimes comuns de responsabilidade e crimes dolosos contra a vida, é o Tribunal de Justiça a que estejam vinculados. É o Tribunal de Justiça, correto? A observação é a seguinte: no que diz respeito ao promotor de justiça e ao juiz de direito, vai ser o Tribunal de Justiça que estejam vinculados, independentemente de onde ocorreu o delito. Suponhamos que o delito doloso contra a vida, o crime cometido aí, se realmente foi o promotor que o cometeu, e o promotor tivesse cometido passando férias lá nas praias lá de Salvador. E lá ele se desentendeu com a esposa e matou a esposa lá. Ele não vai ser julgado perante o Tribunal de Justiça da Bahia, ele vai ser julgado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, vejam vocês, não é somente, ele não tem a garantia de somente ser julgado perante o Tribunal de Justiça, ele tem a garantia de ser julgado perante o Tribunal de Justiça do Estado a que ele está vinculado. Ela ainda não apareceu aqui solicitando. Do Estado a que está vinculado, independentemente do local de cometimento do crime. O local de cometimento do crime, nós vamos ver, ele é o primeiro dos critérios de determinação de competência.
se nós não estivermos falando de detentores de foro por prerrogativa de função. Ele é o primeiro dos critérios de determinação de competência. Beleza? Prerrogativas estaduais. Prerrogativas de função em constituições estaduais. Agora deve ser ela. Muito bem. Sim, sim. Ok. Prerrogativa de função estabelecida em constituições estaduais, gente. Prerrogativa de funções estabelecida em constituições estaduais. As constituições estaduais, elas podem estabelecer prerrogativa de função. Nada impede que elas estabeleçam prerrogativa de função. É competência em razão das funções ocupadas. Porém, os ditames constitucionais estaduais não podem ir contra o estabelecido na Constituição Federal. Por exemplo, a Constituição Federal estabelece que o Tribunal do Júri é competente para os processos de crimes dolosos contra a vida. Ok? Ok. Ela não prevê foro privilegiado. Ora, eu falando foro privilegiado aí. Ela não prevê foro por prerrogativa de função em razão da ocupação de cargo de deputado estadual. E olha que bacana para vocês verem. Nós temos a previsão, e olhem que interessante, prefeito municipal é detentor de foro por prerrogativa de função, privilegiado é só vocês que pensam isso, que são maldosos, ele é detentor de foro por prerrogativa de função, mas o deputado estadual não é. O deputado estadual não é. Estranho, né? Nós temos aqui em Minas, que nós temos municípios com 5 mil habitantes, o prefeito é detentor de foro por prerrogativa de função. Um deputado federal, como nós temos aqui o campeão de votos, já tivemos aqui o campeão de votos, né, com 180 mil votos, ele não é detentor de foro por prerrogativa de função. Aí o que acontece? Mas as constituições estaduais podem estabelecer? Podem. Nada impede que a Constituição estadual estabeleça, olha, os deputados estaduais, eles têm foro por prerrogativa de função nos tribunais de justiça. Pode estabelecer? Pode. O que ocorre é que a Constituição estadual não pode ir contra a Constituição federal. Os deputados estaduais, cuja Constituição do Estado traga essa previsão, para os crimes comuns, eles vão poder ser julgados perante o Tribunal de Justiça. O deputado estadual cometeu um delito de estupro, lá no município de onde vem o miserável, cometeu um delito de estupro lá, a Constituição estadual estabelece a previsão de que ali nós temos prerrogativa de função para os crimes comuns, e ele não vai ser julgado na comarca pelo juiz de direito da comarca onde ele cometeu o delito. Ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça. Beleza? Se este mesmo promotor, porém, ao invés de cometer um estupro, esse mesmo deputado estadual, ao invés de cometer um estupro, ele cometer um homicídio, mesmo que a Constituição estadual preveja a prerrogativa de função para ele, a determinação de competência por prerrogativa de função para o Tribunal de Justiça, essa determinação não tem validade no que diz respeito ao crime doloso contra a vida, porque na Constituição Federal estabelece que crime doloso contra a vida, a competência é do Tribunal do Júri. Ok? Constituição estadual não pode contrariar a Constituição Federal no que diz respeito ao estabelecimento de competência por prerrogativa de função. Tranquilo?
Encerramento do exercício funcional, gente. Encerramento do exercício funcional. Nós tivemos uma briga enorme no que diz respeito a essa situação aqui. Porque, na verdade, por muito tempo, entendeu-se que, olha, mesmo encerrado a função, mesmo encerrado o mandato, ainda assim, o tribunal que tinha competência em razão da função permanecia com essa competência, né? Ou seja, inicialmente tinha-se a ideia de que se e aí tinha previsão legal, se alguém que ocupou um cargo de deputado federal, ainda que ele venha a perder a próxima eleição, o STF continuaria sendo competente para o processo de julgamento. Esse era o entendimento, primeiro. No segundo momento, a situação, o protecionismo piorou, porque isso foi no primeiro momento. No segundo momento, que tinha-se por propósito que entrasse na prerrogativa de função também a improbidade administrativa. Quando vocês forem estudar direito administrativo, vocês vão ver que improbidade administrativa não é um crime. Improbidade administrativa é uma infração de natureza política, de natureza administrativa, de natureza civil, não é um crime. Nós temos determinadas condutas que, ao mesmo tempo, configuram crime e improbidade administrativa, mas não é crime. Só que, buscando se proteger, nós tivemos uma alteração legislativa em que se quis incluir também a improbidade administrativa como foro por prerrogativa de função. Ocorre que, atualmente, como está atualmente? Atualmente, em razão aí desta ADIM, coloquei o número dela, ADIM 2797. Qual é a situação atual? A situação atual é encerrado o mandato legislativo, encerrada a ocupação da função, encerra-se a competência por prerrogativa de função. Correto? Encerrado o mandato, encerra-se a competência por prerrogativa de função. Se a pessoa não é reeleita, eu tenho inquéritos lá, por exemplo, em que eles estavam, num primeiro momento, tramitando no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho inquéritos lá que, no primeiro momento, estavam tramitando no Supremo Tribunal Federal, só que aí o deputado federal não foi reeleito, e não tendo sido reeleito, o foro por prerrogativa de função deixou de existir. E o inquérito que antes estava tramitando no STF, hoje tramita perante a Justiça Federal de primeiro grau. Encerrou-se o exercício funcional, encerra-se a competência determinada por prerrogativa de função. Ok? Tão engraçado isso aqui, é o que nós vemos em Minas Gerais aqui com o nosso ex-governador, ex-senador da República e hoje deputado federal, o Aécio Neves. Quando você vê um cara igual o Aécio, né? O cara já foi deputado, o cara já foi governador do estado, já foi senador da República e hoje é deputado federal. Ele só se candidata para um cargo de deputado federal, o que não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, mas tem uma imensa possibilidade de ser para não perder o foro por prerrogativa de função, né? Para que todos os processos, eventuais processos que haja contra ele, continuem tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um tribunal constitucional, apenas função primeira de analisar a constitucionalidade de lei, mas que, no final das contas, com a judicialização geral, aí, ele se abarrotou de atribuições, e ali é muito mais fácil a ocorrência de prescrição. A prescrição ali é muito mais fácil de ocorrer,
do que em um juízo que não tenha esta competência em razão da pessoa. Correto? Muito bem. Pedro, Pois não. se o crime ele ocorreu durante o exercício da função, a pessoa, mesmo assim, ele perde o foro? Perde. Encerrou a função, né, se for um político, porque também nada impede que seja um juiz de direito ou um promotor de justiça que não mais ocupa o cargo. Mas isso é mais fácil da gente visualizar com político. A pessoa não se reelegeu, o delito foi cometido durante o mandato, a pessoa não se reelegeu, ela perde, ela deixa de ter esse foro por prerrogativa de função. Isso é tão interessante que, se a pessoa cometeu o delito lá atrás, também muda a competência. A pessoa, enquanto estava sendo acusada do delito, ela não ocupava cargo nenhum, quando foi do cometimento. Aí ela veio a ser eleita. Isso ocorre muito aqui. A pessoa veio a ser eleita prefeito municipal. Eu vejo isso muito com inquéritos lá. A pessoa foi eleita prefeito municipal. Prefeito municipal, ele tem, e a gente mexe muito com desvio de verba, ele tem foro por prerrogativa de função nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça. Então, num primeiro momento, o inquérito estava tramitando aqui perante o juiz federal de Montes Claros, a pessoa foi eleita prefeito, tendo sido eleito prefeito, qualquer município, a pessoa foi eleita prefeito, o inquérito deixa de tramitar aqui perante o juiz federal daqui de Montes Claros e passa a tramitar perante o Tribunal Regional Federal lá em Brasília. A pessoa perdeu a eleição, suponhamos que esse inquérito ele já tenha sido concluído neste momento, né, durante o período em que ele está lá em Brasília, durante o período em que a pessoa é prefeito, o inquérito tornou-se ação penal. Essa ação penal está em tramitação perante o TRF1. E antes da conclusão do processo, temos nova eleição e a pessoa não se reelege. O processo volta para o juiz federal de primeira instância. Ele só há a prerrogativa de função durante o exercício, durante a ocupação do cargo, se tratar de político, durante o exercício do mandato. Beleza? Muito bem. E, por óbvio, o crime cometido após a cessação do exercício funcional, ele também, nós não temos prerrogativa em razão da função. Isso aí é uma reafirmação de que, para os defensores do Instituto, de que não se trata de foro privilegiado. Não se trata de foro privilegiado, trata-se de foro por prerrogativa de função. A pessoa, não mais sendo ocupante do cargo público, ela perde o foro por prerrogativa de função. Se o delito for cometido quando ela não mais é ocupante do cargo público, não existe o foro por prerrogativa de função, correto? Por isso que os defensores dizem, não se trata de foro privilegiado. Inclusive, nós temos aí a súmula 451 do STF. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Nem após e nem reafirmo, e nem permanece quando a pessoa, mesmo cometido durante o mandato, tratando-se de um político, mesmo cometido lá durante o mandato, se a pessoa não é mais ocupante,
não há mais que se falar em foro por prerrogativa de função. Beleza? Vamos lá. Pedro, Pois não. e se o crime a pessoa cometeu em concurso de pessoas, como é que funciona? Nós vamos falar aqui agora. Ah, eu não vi. Obrigada. É que eu Concurso estou de acompanhando pessoas. no livro aqui e acabou que eu nem prestei atenção no slide. Beleza. Concurso de pessoas. O que acontece com o concurso de pessoas? No concurso de pessoas, quando nós temos um delito cometido em concurso de pessoas, em que um dos autores, ou um dos coautores, ou um partícipe, em que qualquer deles seja detentor de foro por prerrogativa de função, nós temos a atração de competência para todos os demais. O delito, mesmo que os demais não sejam detentores de foro por prerrogativa de função, o processo com relação ao crime, um crime cometido em concurso de pessoas, ele vai tramitar todo perante o tribunal, sempre nós temos tribunais, né? Perante o tribunal que tem a competência em razão de um dos autores, um dos coautores, ser detentor de foro por prerrogativa de função. A esse respeito, nós temos a súmula 704 do STF. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro de prerrogativa de função de um dos denunciados. Mais uma vez, não viola as garantias de juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal, atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Dando um exemplo para vocês visualizarem isso de maneira prática. Mais uma vez, voltando aí aos desvios de verba. Normalmente, o que nós temos? Quando nós temos um desvio de verba, normalmente a situação acontece assim. A gente tem um crime de responsabilidade cometido pelo prefeito, falando de desvio de verba cometido por prefeito. Um crime de responsabilidade cometido pelo prefeito previsto no Decreto-Lei 201. Temos crimes contra a administração pública cometidos pelo secretário e pelos integrantes da Comissão Permanente de Licitação, correto? Temos crime de licitação cometidos por todos eles, e temos também delito cometido pelo empresário beneficiado. Então, nós temos ali prefeito, secretário, comissão de licitação e empresário beneficiado. Temos crimes de responsabilidade, crimes contra a administração pública e crimes de fraude em licitação, correto? Neste caso, temos aí essas 6 pessoas. O prefeito, ele é detentor de foro por prerrogativa de função. Se tratar de verba federal, TJ, se tratar de verba federal, TRF, correto? Ele atrai a competência do tribunal para o julgamento de todos os demais. Então, mesmo que um dos integrantes da comissão de licitação, e a gente sabe que tem muita vagabundagem, né? Por vezes você pega o Zé Ruela ali da prefeitura, aquele que não tem conhecimento de nada, e bota ele na comissão de licitação, desde daquele que não tem conhecimento nenhum, até o prefeito, o grande empresário, todos eles vão ser julgados perante o Tribunal Regional Federal, se tratar de verba federal. Concurso de pessoas, nós temos a atração de competência. Beleza? Crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Súmula 721.
A competência constitucional, também são observações no que diz respeito em razão da pessoa. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. É o que eu disse para vocês. Nada impede que a Constituição Estadual estabeleça, por exemplo, deputado estadual e vereadores têm foro por prerrogativa de função nos tribunais de justiça, no Tribunal de Justiça, né? Porque a Constituição Estadual de Minas só vai falar de Minas Gerais. Constituição Estadual de Minas Gerais nada impede que ela estabeleça que deputados estaduais e vereadores têm foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, beleza? O que a súmula 721 está nos dizendo é, o foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Estadual, ela não prevalece sobre a previsão de competência da Constituição Federal, que prevê o Tribunal do Júri como competente para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. A Constituição Federal pode se excepcionar. A Constituição Federal não pode ser excepcionada pelas constituições estaduais. Se um vereador ou um deputado estadual cometer um crime doloso contra a vida, por mais que a Constituição do Estado possa prever o foro privilegiado, olha eu falando foro privilegiado de novo, preveja o foro por prerrogativa de função nos tribunais de justiça, nada impede, né, ela não tem prevalência sobre a Constituição Federal, que estabelece, que prevê o Tribunal do Júri. Beleza? Quando eu digo que a Constituição Federal pode se excepcionar, é porque essa mesma Constituição estabelece que, para os crimes dolosos contra a vida, cometidos pelo promotor de justiça, competente é o Tribunal de Justiça a que ele está vinculado. Então, o promotor ele não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, por mais que a Constituição preveja que o Tribunal do Júri é competente para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Tranquilo? E, por fim, gente, feitas todas as observações no que diz respeito ao estabelecimento de competência em razão da pessoa, né, do bendito foro por prerrogativa de função, nós temos uma previsão única, artigo 70, a respeito de competência em razão do local, que é, se nós não estivermos diante de um detentor de foro por prerrogativa de função, o primeiro critério que nós vamos utilizar para estabelecimento de competência será o local da ocorrência do delito. Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Clarinho, clarinho, né, gente? Se estivermos falando de uma infração consumada, estivermos falando de um homicídio, vai ser na comarca onde esse homicídio ocorreu, né? Se nós estivermos falando de um homicídio ocorrido aqui em Montes Claros, competente será o Tribunal do Júri da comarca de Montes Claros. Se nós estivermos falando de uma tentativa de homicídio, foi uma tentativa de homicídio em que a pessoa foi golpeada ali por seguidas vezes com golpes de faca, né? O autor odiava tanta pessoa que botou ela dentro do carro e saiu golpeando ela de facas em regiões não letais para causar-lhe o mais dor possível, numa viagem turística daqui até Bocaiúva. Só que chegou lá em Bocaiúva, pararam lá na barreira sanitária, lá viu que ele estava sendo esfaqueado, interrompeu
a execução do delito. Acabou ali. O último ato de execução foi lá em Bocaiúva. Iniciou-se aqui, mas o último ato de execução, crime tentado, foi lá em Bocaiúva. Competência é da comarca do Tribunal do Júri de Bocaiúva. Tranquilo? Dúvidas? Não? Esse professor é bom demais, né? Puta merda. Gente, vou interromper nossa aula aqui, então. Vou para a nossa chamada. Interromper aqui. Vamos lá, interromper.